Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus sejam com você, com sua família, com todo o povo de Deus. Queremos agradecer ao nosso Deus por nos encontrarmos nessa noite, na Igreja Gileade José Walter, reunidos aqui para celebrar o nome do Senhor. Queremos também agradecer a Deus pela vida daqueles nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através aí do canal do YouTube. Graças a Deus, o Senhor tem aberto a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, nessa terça-feira, culto de ensino da palavra, nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Nós vamos estar estudando acerca dos 12 profetas menores. A palavra de Deus, no Velho Testamento, ela tem o livro dos profetas, e o livro dos profetas é dividido em profetas maiores e profetas menores. É claro que os profetas menores, eles não são menores em estatura, ou seja, não é porque baixinhos, não é esse o motivo. Nem tampouco porque eles não tivessem a grandeza da palavra profética que os outros, também não é isso. Mas é porque as suas profecias são mais reduzidas, estão contidas em livros bem pequenos, comparados às profecias, por exemplo, de Isaías, de Daniel, de Jeremias, que são chamados profetas maiores. Então nós vamos estar estudando, durante as próximas 12 terças-feiras, cada um dos profetas menores. Nessa noite, em especial, nós vamos estudar no livro do profeta Miqueias. Aí dá tempo de você procurar aí na sua Bíblia o profeta Miqueias. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar os profetas menores na Bíblia. Tem umas que são marcadinhas, né? Tem aqueles dentinhos, aí a gente vai bem em cima. Mas aquelas que não tem, você às vezes tem que ficar lá folheando, ou então indo até o índice lá no início da Bíblia para encontrar. Tá bom? Esses livros, queridos, eles nem sempre são tão valorizados. Os livros dos profetas, em especial dos profetas menores, nem sempre são tão lidos como outros livros da Bíblia. Porém, Deus tem trazido verdades tremendas para cada um de nós, verdades a serem aplicadas, não apenas conhecidas, porque conhecer uma verdade é muito importante. É por isso que é bom e é maravilhoso nós lermos a palavra de Deus. Mas quando nós aplicamos essa verdade às nossas vidas, isso é tremendo. Isso tem um efeito avassalador nas nossas vidas. É importante, amados, esclarecer que nós não pretendemos esgotar todo o assunto de cada um desses livros, não. Ao abordarmos a cada terça-feira um profeta, o nosso objetivo é incentivá-lo a conhecer mais dos escritos desse profeta, a ler não apenas uma passagem, mas ler todo o livro daquele profeta. Às vezes são livros pequenos, de 5, 6 capítulos apenas, em que você pode ler aí numa noite inteira, aí, bem rapidinho. Uma noite inteira não, uma hora, facilmente você já tem lido todo o livro daquele profeta. E claro, nós não acreditamos que em 45 minutos, que é o tempo que nós vamos ter aqui nessa noite, vamos poder aprender ou conhecer tudo aquilo que as profecias ou que aquele profeta que escreveu aquele livro tem a nos ensinar. Aqui tem muitas pérolas, mas nós vamos colher uma delas para nessa noite estarmos apresentando à igreja, estarmos trazendo ao conhecimento daqueles que também nos acompanham no nosso canal no YouTube. Nós vamos estar dialogando com esses 12 homens de Deus, que através dos seus testemunhos, através das palavras que por eles foram proferidas, palavras de Deus, nós possamos entender aquilo que Deus também quer para nós. Qual a mensagem que Deus quer para cada um de nós? O profeta Miqueias, no seu livro, ele tem aí grandes ensinamentos, e esses ensinamentos estão contidos em apenas 7 capítulos. Se você começar a ler no domingo, quando for no sábado, você já leu todo ele, um capítulo por dia. Mas antes de nós prosseguirmos, permitam-me orar mais uma vez, tá bom? Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir a tua unção, Senhor, eu quero pedir a tua direção, a tua autoridade, o teu Espírito Santo, nesse momento, Senhor, em que estaremos meditando na tua palavra.
Ó Deus, em nome de Jesus, vem nos conduzir a entendermos as tuas verdades, a compreendermos, Senhor, o teu querer para as nossas vidas, a aplicarmos, Senhor, os teus ensinamentos no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, por todos os meus irmãos e irmãs que nessa noite, Senhor, estão aqui conosco participando deste culto de ensino da palavra. Obrigado, Senhor, por suas vidas, por suas famílias. Também quero te pedir por aqueles que estão acompanhando nos seus lares, que estão, Senhor Deus, buscando mais de Ti, em nome de Jesus. E aqueles que estarão também ouvindo posteriormente, meu Deus, esta mensagem, alcança-os, ó Deus, com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Eu peço que você tenha a sua Bíblia aí em mãos, que a gente vai fazer uso dela durante toda a ministração nessa noite. Mas nós vamos começar então com o primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Miqueias. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. O profeta que recebe essa instrução se chama Miqueias, e o nome Miqueias, logo aqui ele se intitula, a palavra do Senhor que veio a Miqueias, e essa palavra Miqueias quer dizer, quem é o Senhor? O sentido de Miqueias é como que uma interrogação, quem é como o Senhor? Daqui, certamente a gente poderia inferir que quando os pais de Miqueias escolheram o seu nome, isso mostra que aquela família era uma família piedosa, era uma família envolvida com Deus, era uma família temente ao Senhor, porque procura dar ao filho um nome relacionado ao próprio Deus. Eles mostravam assim uma preocupação. Eles poderiam ter batizado, se fosse o caso, ter apresentado, se fosse o caso, ter levado diante do sacerdote, se fosse o caso, algum nome diferente, mas não. Naquele dia em que seus pais o trouxeram diante do sacerdote, e talvez o sacerdote tenha perguntado como é o nome dessa criança, e eles já tinham aquele desejo no seu coração: quem é como o Senhor? O nome dele será Miqueias. Quem é como o Senhor? Não há um Deus como o nosso Deus, não há ninguém em todo o universo como o Senhor. É isso que simboliza o nome Miqueias, e eu creio que quando seus pais escolheram esse nome, tinham a pretensão, o desejo de honrar a Deus e torná-lo conhecido através do seu filho. É como se eles naquele momento de sua apresentação estivessem dizendo: olha, você vai ser um homem de Deus. Todo pai, toda mãe, crente, cristão, esse é o desejo, de ver os seus filhos servindo ao Senhor. Eu sei que é muito bom quando vemos os nossos filhos numa faculdade, concluindo um curso superior, tendo o seu emprego, constituindo a sua família, mas a maior alegria que qualquer pai ou mãe crente, cristão pode ter, é saber que os seus filhos servem ao Senhor. É como disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a gente aqui aprende também uma outra coisa nesse primeiro versículo, acerca da cidade natal daquele profeta. Em geral, o profeta estava ligado a um determinado local, a uma determinada região, e no caso de Miqueias não é diferente. Diz aqui que Miqueias de Moresete. Moresete, queridos, era uma cidade agrícola, era uma cidade modesta, era localizada na região sul do reino de Judá. E aqui a gente pode lembrar que quando, depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. O reino do norte, que ficou com o título de Israel, e que tinha como capital Samaria, teve o seu primeiro rei com o nome de Jeroboão. E o reino do sul ficou conhecido como Judá, teve sua capital Jerusalém, e teve como seu rei Roboão. E aí a gente vai ver que os descendentes de Roboão
a comparação era sempre assim: fez ele o que era bom, como o rei Davi. Já os reinos do norte, a palavra é: fez ele o mal, né? Não fazendo como o rei Davi. Ou seja, enquanto que o reino do norte logo se afastou de Deus, o reino do sul, que foi Judá, continuou nos caminhos do Senhor. Mas, depois de um certo tempo, nós sabemos na história que a Assíria levou para o cativeiro o reino do norte. O reino do norte, composto de aproximadamente 10 tribos, como que desapareceu. E a Assíria trouxe outros povos para habitarem naquele local, e que se misturaram com os israelitas que haviam permanecido ali. O reino do sul, que ainda permaneceu um certo tempo, mas depois também se afastaram dos caminhos do Senhor, e Deus permitiu então que a Babilônia viesse e os levasse para o cativeiro babilônico. E aí a gente conhece a história. Durante aquele período de cativeiro, Deus levantou muitos profetas para falarem ao povo, e é nessa circunstância que Miqueias está trazendo uma palavra para o povo de Israel. O que é importante nós percebermos aqui, queridos, é que a mensagem de Deus é para o seu povo, o povo amado. Quando nós estudamos o livro de Miqueias, é importante nós vermos, queridos, que Miqueias, ele não foi criado entre as elites de Judá, não. Ele estava morando, ou ele era natural de uma cidade modesta, não era da capital, não era de Jerusalém. A sua família certamente era uma família simples, humilde, mas isso não foi motivo para que aquele jovem não seguisse os caminhos do Senhor. Às vezes, amados, a gente vive num mundo onde o padrão que o mundo nos coloca, nos pressiona, nos amedronta, porque quando nós não alcançamos esse padrão, quer seja de estético, quer seja social, quer seja financeiro, nós nos sentimos como que humilhados, abatidos, tristes. Mas nós precisamos entender que o nosso padrão não é segundo o mundo, o nosso padrão é segundo Deus. Nós estamos nesse mundo, é bem verdade, e nesse mundo precisamos ser sal e ser luz, precisamos ser influenciadores do mundo, mas infelizmente o que nós observamos é que muitos são influenciados pelo mundo. O mundo é que dita a moda, o mundo é que dita os valores, o mundo é que dita as verdades e as mentiras, e aí simplesmente nós abraçamos tudo isso. Nessa noite Deus também está trazendo uma palavra para um povo que está sofrendo, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de pandemia, dias de dores, dias de tristeza. Há muitos que estão reféns do medo, da ansiedade. Tem muitos que acham que o ano está perdido, como foi o ano de 2020. Não olha para o amanhã, não percebe o futuro numa outra perspectiva, a não ser na perspectiva da Covid. E aí, amados, as pessoas se sentem como que aprisionadas dentro de si mesmas. Não é nem dentro de suas casas, é dentro de si mesmas. A palavra de Deus para aquele povo foi uma palavra de advertência. Claramente nós observamos, queridos, que o profeta Miqueias, ele não foi atraído a uma fachada de aparência. Ele, mesmo tendo vindo de um local humilde, simples, modesto, os holofotes do grande centro que era Jerusalém, não fez com que ele mudasse a sua perspectiva. Ele continuou lembrando de tudo aquilo que Deus tinha falado ao seu coração para levar ao seu povo. Amados, precisamos entender que apesar das circunstâncias, das dificuldades que às vezes vêm até nós, o nosso Deus é que tem a palavra final. Deus, ele continua e vai sempre estar no controle de todas as coisas. As circunstâncias são adversas? Certamente, assim como era para o povo naqueles dias. E agora, Deus então lhes apresenta uma mensagem. Às vezes, amados, nós estamos dessa forma. Nós estamos como que sentindo as perdas dos dias atuais. Perdas que nos machucam, perdas que nos fazem sofrer.
Mas Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite, através do profeta Miqueias. Veja que também no versículo 1, Miqueias diz que o seu ministério aconteceu durante o reino de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ou seja, o ministério profético de Miqueias foi de aproximadamente 53 anos, que é o tempo de duração do reinado desses 3 reis em Judá. Isso foi aproximadamente entre 740 e 687 antes de Cristo. Miqueias levou a mensagem muitos anos antes de Jesus vir a esse mundo. Mas a mensagem profética de Miqueias ainda é atual em pleno século 21, porque ela é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Sabe o que aqueles 3 reis tinham em comum? Aqueles 3 reis, eles viveram debaixo de um problema muito difícil. A constante ameaça representada pelos assírios. Os assírios naqueles dias eram a superpotência da época. Parecia que eles estavam prontos para uma invasão a qualquer momento. A Síria era uma nação que abraçava um paganismo vigoroso e mantinha uma política predatória. Quando ela chegava e conquistava a nação, ela simplesmente destruía tudo, levava as riquezas e conduzia o povo para a escravidão. Imagina só o medo que as pessoas tinham de tão poderosos homens de guerra. Hoje, nós vemos as pessoas amedrontadas com a insegurança, a violência, que é tão comum nos grandes centros e até mesmo no interior. Não é apenas a enfermidade, a pandemia que nos amedronta, o desemprego também. Quantos pais e mães de família não perderam seus empregos? Tiveram redução na sua renda, tiveram que adiar sonhos e projetos. Mas não apenas o desemprego, a violência, a pandemia, a crise nos relacionamentos. Quantos lares não entraram em colisão, marido e esposa, pais e filhos, irmãos entre si, pela necessidade de passarem mais tempo em casa, em isolamento. Parece-me que as pessoas não estavam preparadas para estar tanto tempo juntas, e aí as dificuldades começaram a existir, as crises bateram à porta de muitos lares, inclusive lares cristãos. Infelizmente, quantos divórcios, quantas separações se consumaram. Mas não só a violência, a pandemia, o desemprego, a crise nos relacionamentos. O medo passou a se instaurar na vida de muitos. As pessoas passaram a estar amedrontadas, aterrorizadas. Muitas não conseguem mais nem mesmo ter uma vida normal, se relacionar com alguém, sair, porque se sente amedrontada por tudo e por todos. É como que um fantasma constante estivesse lhe amedrontando. Naqueles dias o povo de Israel passava muitas lutas, muitas dificuldades, mas Deus enviou o profeta Miqueias para trazer um alerta, para soar um alarme. É um alarme que ainda nós precisamos ouvir em nosso próprio tempo. Naqueles dias existiam desigualdades, os mais ricos simplesmente humilhavam, pisavam os mais pobres. Mas não somente isso, a igreja, os sacerdotes estavam silenciosos diante do sincretismo religioso que avançava contra a nação. O próprio mundanismo estava adentrando aquele povo que era o povo de Deus. Amados, em pleno século 21, nós vemos essa realidade também chegar até nós. Nós vemos, queridos, o mundanismo adentrar a igreja. As pessoas simplesmente começam a seguir os ditames do mundo,
Os valores do mundo parece-me que são perseguidos, desejados. Se lê muito menos a palavra de Deus. Se ora muito pouco. Mas em contrapartida, passamos horas e horas com um dedo riscando a tela dos nossos celulares ou vendo os filmes e as séries na televisão. Se havia problemas para o povo de Deus nos dias de Miqueias, existem sérios problemas para o povo de Deus nos nossos dias. E não apenas problemas relacionados à pandemia, porque parece-me que tudo gira só em torno da pandemia, e quando não é da pandemia, é da política. Mas, queridos, os maiores problemas são problemas espirituais, problemas no coração do homem. E essa mensagem que Miqueias trouxe ao povo daqueles dias, é a mensagem que Deus traz às nossas vidas nessa noite. Mas voltemos aqui ao versículo 2. Diz assim o versículo 2: ouçam todos os povos, prestem atenção à terra e todos os que nela habitam, que o Senhor soberano do seu santo templo testemunhe contra vocês. Aquela mensagem, queridos, era uma mensagem para todos os povos. Quando o povo ouviu o que Miqueias estava dizendo, talvez eles pensassem: lá vem uma profecia de Deus contra esses gentios que estão aí fora, contra essas pessoas que não querem saber nada de Deus. Às vezes nós olhamos para o mundo e nos sentimos como que é num pedestal. E aí, amados, no versículo 3, o Senhor diz assim: vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Deus deixa a sua habitação e vem julgar o mundo. E aí o povo de Deus deve ter pensado: bom, agora Ele vai condenar todas as nações, agora Ele vai lançar juízo contra todos esses rebeldes. Mas no versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz: debaixo dele os montes se derretem como de cera diante do fogo, os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó. Não é por causa da transgressão dos assírios, não é por causa da transgressão do Egito, é a transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? E aqui Jacó representa o reino do norte, que é Israel. Qual é o altar idólatra de Judá, que representa o reino do sul? Acaso não é Jerusalém? Miqueias, querido, fala sobre a vida de Deus com um tremor na terra, as montanhas se derretendo. É uma linguagem usual que é aplicada acerca de julgamento de Deus. Enquanto o povo de Deus esperava que o profeta fosse lançar juízo contra as nações ao seu redor, Deus está falando não às outras nações, mas Deus está falando ao povo de Deus. A mensagem de Miqueias, a mensagem de Deus para hoje, para a igreja de Gileade, é para que nós passemos a nos olhar, para que nós possamos a nos ver, para que possamos a nos contemplar. Aquela mensagem era para o povo de Judá e de Israel. Samaria e Jerusalém precisavam ouvir aquele alerta, como em outras vezes, outros profetas foram levantados por Deus e os alertaram. Na maioria das vezes, quando eles ouviram a mensagem profética, e essa mensagem era dirigida às outras nações, eles acreditavam que aquilo significava boas novas de Deus para o seu povo. Mas dessa vez, a mensagem profética, o alerta de Deus, o julgamento do Senhor, não é para as outras nações, é para Judá, é para Israel. Eu sei que nós gostamos de ouvir pregações e músicas que exaltem a nossa vitória. Eu sei que é muito bom falar de prosperidade,
que as bênçãos de Deus estão garantidas para nós. Eu sei que é maravilhoso nós descansarmos nas promessas do Senhor. Mas, queridos, nós precisamos também ter a mente aberta, que a verdadeira mensagem não é simplesmente um pensamento positivo, não é uma frase de efeito, não é algo que gere em nós uma autoafirmação. Podemos ser felizes aqui. Eu sei que alguns vivem a sua vida, mesmo entre cristãos, como se tudo fosse para esse tempo, para o aqui e o agora. Alguns dizem assim: precisamos dar asas à imaginação. Acredite na sua força interior, meu irmão. Daí, porque hoje tenhamos tantos coaches nos púlpitos das igrejas, treinadores, instrutores, e não pregadores, e não profetas de Deus. Mas quando nós começamos a ouvir Miqueias, sentimos o peso da palavra nos comprimindo, nos apertando, nos fazendo encarar, confrontar a nossa realidade, a nossa vida, como nós estamos. É isso que Deus estava fazendo com o povo naqueles dias. Deus os conhecia, sabia que eles precisavam mudar. Assim estava o povo, eles viviam, usufruíam de tudo, do jeito que queriam, nem que para isso tivessem que mentir, pecar, cultuar imagens. O que importava era o momento, o que importa é ser feliz. Se não está dando certo com a tua mulher, cara, se separa e casa com outra, porque o que vale é a tua felicidade. Mentira! Isso é engodo do diabo. Ah, se não está dando certo na tua igreja, se você acha que não é lá o teu ambiente, cara, vai para outra. Tem tantas aí com tantos holofotes. Isso é o apelo do mundo. Queridos, qual é o evangelho que nós estamos vivendo ou queremos viver? Quais são as boas novas? Porque falar de boas novas muitas vezes requer que nós falemos também das más notícias. E é isso que Miqueias está fazendo nessa noite. Mas veja os versículos, veja o versículo 6. Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar de plantação, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Ou seja, Deus está falando acerca de um terrível julgamento. E por que Deus faria isso? Porque Deus traria julgamento exatamente sobre o seu povo. Porque Deus não traria julgamento sobre as outras nações. Por que que aquela palavra foi dirigida para Israel? Veja o que diz o versículo 7. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como um ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. O povo de Israel estava se curvando diante de ídolos. Queridos, não é muito diferente do que nós vemos hoje. As pessoas estão se curvando diante dos ídolos desse mundo, inclusive ídolos do mundo gospel. É incrível. Não importa o quão afastado dos caminhos do Senhor esteja aquela pessoa, mas a letra da música, pastor, e aquela melodia, meu Deus, parece carrapato. É verdade, é um carrapato. Só está sugando da sua vida, não está lhe levando a nada. É como na história, queridos, de Davi e Natã. O profeta Natã conta a Davi uma história sobre a injustiça. E Davi fica tão furioso com o pecado daquele homem a que Natã se refere, que o desejo de Davi era tirar tudo dele e dar ao outro. Todos nós conhecemos a história. Até o momento em que Natã se volta para Davi e diz: olha, Davi, você é esse homem, porque você tomaste a mulher que não era tua, você tiraste a única ovelha do teu vizinho. Queridos, Miqueias faz exatamente isso com o povo de Israel.
Ele procura colocar diante deles, confrontá-los com o seu pecado. É isso que muitas vezes Deus faz conosco. Deus, Ele quer que nós possamos ter uma vida santa, uma vida reta, e aquilo que não agrada a Deus precisa ser extirpado, arrancado. Não há como nós cortejarmos, ficarmos enamorados pelo pecado. Precisamos nos desvencilhar daquilo que entristece o coração de Deus. Aqui, amados, há uma lição valiosa, embora que dolorosa. Muitas vezes nós nos orgulhamos de sermos cristãos evangélicos. Nós nos deleitamos com boas mensagens, com boas músicas do gospel. Nós somos rápidos em identificar as falhas e erros das outras religiões. Apontamos com a maior naturalidade. Mas aqui nessa noite, Miqueias está dizendo: olha, é você, o homem. É você que está afastado dos caminhos de Deus. É você que está rebelde à vontade do Senhor. Deus nunca é indiferente ao pecado, nem mesmo o pecado do seu povo que é propriedade sua, o seu povo que por ele foi escolhido. Deus nos disciplinará e nos repreenderá se encolhermos os nossos ombros com indiferença e deixarmos de nos arrepender frente ao mundanismo. É por isso que o Senhor fala e nos conclama: arrependei-vos. Essa era a mensagem do Senhor, essa era a mensagem do Batista, essa é a mensagem da igreja Gileade em pleno século 21. Mas veja os versículos 8 e 9. Por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá, o flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. O profeta está dizendo: olha, começou lá no reino do norte, o povo se rebelou lá, mas o pecado não ficou apenas com aqueles, não, também está entre o meu povo, o povo de Judá. Queridos, observe a postura do profeta. Miqueias, ele se sente pesaroso, porque ele foi enviado por Deus para proclamar, não uma mensagem de alegria, de vitória, mas uma mensagem de alerta, de advertência. E ele está dizendo: olha, vocês todos vão receber o que merecem. Ele não sabe, naquele momento, o que passa no coração do povo, mas o seu desejo é ver aquele povo quebrantado, arrependido, voltado para Deus. Miqueias anseia que eles possam ser trazidos de volta da beira do precipício em que eles se encontravam. Ele está lamentando por eles. Eu fico pensando, queridos, os pais e mães que viram os seus filhos crescerem no Evangelho e que na sua caminhada se afastaram dos caminhos do Senhor. Eu posso contemplar as esposas ou os maridos que todas as noites dobram os seus joelhos e choram na presença do Senhor pelo seu cônjuge que está afastado de Deus. Certa vez, Robert Murray McCheyne, um pastor da igreja da Escócia do século XIX, ele perguntou ao seu amigo e companheiro de ministério, Andrew Bonar, sobre o que Bonar estava pregando. E Bonar respondeu: eu tenho pregado sobre o inferno, eu tenho pregado sobre a gravidade do inferno, eu tenho pregado sobre o julgamento de Deus sobre os ímpios. E McCheyne então faz uma outra pergunta. Ele diz: mas você tem pregado com lágrimas, você pregou chorando, o seu coração se parte quando você considera o perigo a que se expõe aqueles que não se dobram diante do Senhor. Queridos, nós precisamos levar as boas novas, mostrando a realidade miserável que muitos se encontram. Precisamos colocar diante do altar do Senhor os nossos irmãos, os nossos parentes, que precisam de um encontro com Cristo, que estão afundando no mar da vida. Amados, não devemos deixar de contar ao mundo as más notícias,
As boas notícias não fazem sentido sem as más notícias. Deus é santo, mas o julgamento de Deus está chegando. Todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. O inferno é uma realidade da qual devemos procurar escapar para o único refúgio. O único refúgio para os pecadores é Jesus. Não há outro nome acima da terra, acima do céu, abaixo da terra, não há outro nome, só o nome de Jesus. Devemos pregar as más notícias, para que as boas novas brilhem com mais clareza, apresentando o remédio de Deus que é Jesus. Quando você prega as más notícias, o seu coração se parte. É uma das grandes marcas de alguém que amará seus amigos e familiares queridos, e que estão perdidos, é quando ele lhes fala das consequências advindas da sua rebeldia de Deus. Nos versos 10 a 14, a palavra do Senhor diz: não contem isso a Gate, não chorem habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó, saiam nus e cobertos de vergonha vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zaanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laques, atrelem aos carros as parelhas de cavalo. Esse foi o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês. Por isso vocês darão presentes de despedida a Moresete e Gate. A cidade de Aquzibe se revelará enganosa aos reis de Israel. É interessante, queridos, que esse trecho do capítulo 1 parece que um pouco com diário de viagem. São citadas várias cidades. Miqueias, na sua mente, ele caminha pelas cidades de Judá. Ele visita cada vilarejo, cada um daqueles locais que um dia já esteve a serviço do Senhor, que já esteve servindo a Deus. Queridos, eu fico pensando, amados, tantas igrejas na Europa, no período da reforma protestante, igrejas na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, que hoje esfriaram, hoje só estão à casca, só servem para as pessoas visitarem e bater fotografia dos templos. Não existem mais crentes, não existem mais pastores. Essas eram as cidades de Judá naqueles dias. E Miqueias então faz uma advertência acerca do julgamento vindouro, descrevendo que o povo lamentará e buscará refúgio quando o julgamento vier. O que Miqueias está dizendo aqui, queridos, ao pronunciar essas sentenças? Ele está dizendo: olha, o julgamento está chegando e não há um esconderijo, não há um local na terra onde vocês possam fugir, onde vocês possam se esconder, porque o Senhor é aquele que perscruta, que sonda as mentes e os corações. É como diz lá no Salmo 139, se suba aos céus, lá estás, se desço ao mais profundo abismo, ao Hades, a tua mão me guiará. Não há lugar onde possamos nos esconder. Aquele povo tinha uma falsa sensação de segurança. Amados, quantas vezes nós não estamos do mesmo jeito? Nos sentimos tão seguros com o emprego que temos, nos sentimos tão seguros com a família que pertencemos, nos sentimos tão seguros na igreja que nos congregamos, mas às vezes, amados, tudo isso aí é pó, que o vento logo leva para longe, logo desaparece. O que restou dos grandes reinos do passado, o que restou do Egito, o que restou da Babilônia, da Síria, o máximo que você encontra são peças nos museus. Os reinos se acabam, passam, mas o reino de Deus permanece para todo sempre. Grandes homens se levantaram como senhores, homens que conquistaram, que tiveram riquezas, de grande saber, mas certamente você os encontrará num túmulo qualquer, em um cemitério. Mas você procura Jesus,
E os homens dirão dele: ele ressuscitou, e ele voltará. Esse é o reino que nós pertencemos, não é o reino deste mundo. Por último, queridos, nós observamos aqui no versículo 15: trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maressa, a glória de Israel irá a Adulão. Trarei um conquistador. Maressa, queridos, era uma guarnição militar defensiva, e Miqueias está dizendo que quando a invasão vier até Maressa, que era uma fortificação para conter o inimigo, ela será conquistada. Quando o inimigo vir, se você não estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo, a sua casa que foi construída sobre a areia virá ao chão. O profeta fala de Adulão. Adulão era um complexo de cavernas. Quem não se lembra lá em 1 Samuel, capítulo 22, quando Davi, fugindo de Saul, reuniu um povo, um bando de homens que viviam à margem da sociedade. A palavra de Deus diz que todos os que estavam em perigo, todos os que estavam em dívida, todos os que estavam amargurados de alma, se reuniram a Davi em Adulão. E Miqueias está dizendo para o povo de Deus: olha, vocês não são melhores do que aquele bando de homens marginalizados do passado que se reuniram ao redor de Davi nas cavernas de Adulão. Porém, aqueles homens, aquele punhado de homens que se reuniu com Davi, tornou-se o grande reino que foi o reino de Israel, sob a liderança de Davi. Mas, ao contrário, vocês que se dizem povo de Deus, que estão agora servindo aos ídolos, que estão agora em pecado, não podem olhar para o passado e ver a sua glória como se estivessem vivendo no presente. Não adianta, queridos, nós olharmos para os primeiros dias da nossa conversão e dizermos assim: aquele tempo eu pregava o evangelho na praça, aquele tempo eu li a Bíblia toda durante um ano inteiro, naquele tempo eu era um dizimista fiel, naquele tempo eu visitava os hospitais, eu ia aos presídios. E agora? Sabe como é, pastor? São muitas as atividades, é a faculdade, é a escola, é o trabalho, é a família, tem o ativismo da igreja, tem isso, tem aquilo. Não tem tempo de viver não, para Deus. A gente vive fazendo uma coisa e outra. Mas antes a gente encontrava tempo, a gente se alegrava em fazer tudo isso. E parece-me que hoje, a gente já não tem mais aquela alegria de estar na casa do Senhor. Aquela passagem que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, já não nos pertence, já não mais nos incomoda. Eu cheguei cansado do trabalho, eu tenho os pratos para lavar, tenho uma comida para fazer, eu estou cansado. A gente sempre vai encontrar justificativas. Era isso que o povo estava fazendo, para não obedecer a Deus. Por último, o versículo 16 diz: rapem as suas cabeças em pranto por causa dos filhos nos quais vocês se tanto alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão levados de vocês para o exílio. Miqueias aqui não está aconselhando a vocês terem um corte de cabelo estilo pastor Alex, não. Ele não está tentando estabelecer uma nova e bela tendência capilar para os homens, não. Miqueias novamente está falando sobre rituais funerários, está falando sobre lamentação, está falando sobre a tristeza que ele usou no início, para mostrar o julgamento que estava por vir sobre o povo de Deus. Amados, da mesma forma a palavra de Deus nos chama a uma decisão: viver para Deus ou viver para o mundo, viver em santidade ou viver em pecado. Precisamos tomar uma decisão. Não há como querer seguir por dois caminhos ao mesmo tempo. Eles não nos levam ao mesmo alvo, ao mesmo objetivo. Um caminho nos leva à eternidade com o Senhor, e outro caminho nos leva à eternidade distante de Deus. Se você quiser chamar isso de inferno, pode chamar, porque esse é o lugar para aqueles que não querem nada com Deus. Essas são suas escolhas. Chore agora pelo pecado e fuja de volta para o Senhor. Volte-se para Deus.
pecador, arrependa-se dos seus pecados. Eu sei que esta é uma mensagem difícil. Eu fico pensando, quando o povo ouviu aquela mensagem de Miqueias, devem ter dito assim: Miqueias, nós pensávamos que você fosse trazer julgamento para as nações, e você está trazendo juízo sobre nós. Miqueias, alivia, Miqueias. Mas Miqueias, queridos, era um porta-voz do Senhor, era uma atalaia do Deus vivo, ele era um profeta do Senhor. E quando ele estava falando, quando ele estava advertindo, quando ele estava alertando, quando ele estava trazendo aquelas sentenças, ele não o fazia no seu nome, mas ele fazia em nome de Deus. Ele não queria o mal do povo, não. Ele queria que o povo se voltasse para Deus. E nessa noite, você que está assistindo também essa mensagem, entenda que o desejo de Deus para a sua vida é a sua conversão, é a sua reconciliação com Deus. Deus não deseja que você esteja afastado dos caminhos dele, não. Deus deseja que você busque a sua santa presença. Eu sei que essa é uma mensagem difícil, mas às vezes a verdade que precisamos ouvir dói. E se isso machuca o seu coração hoje, eu quero te dizer que há um remédio que é indicado por essa mensagem, pela profecia de Miqueias, e esse remédio é Jesus Cristo. Ele é o único que pode curar a tua vida, é o único que pode trazer conforto e alento ao teu coração. Eu não sei como você se encontra, mas eu sei que Ele sabe, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz que ainda substância informe, feto, no ventre da minha mãe, Deus já conhecia todos os meus dias. Esse é o nosso Deus. A decisão cabe a nós tomarmos. O profeta, ele lançou essa mensagem para o povo. Infelizmente aquele povo não ouviu e acabou sendo levado, conduzido para o cativeiro. Hoje, nós temos o privilégio, queridos, de não apenas termos esses alertas de diversos profetas, como nós estaremos estudando ao longo das próximas terças-feiras, mas aquilo que Deus tem falado até hoje à sua vida, na sua palavra, nos cânticos, no testemunho dos nossos irmãos. Que Deus possa estar nos fortalecendo, e que possamos voltarmos para Deus, que aquilo que porventura entristece ao Espírito Santo, possamos deixar de lado, aquilo que não agrada o coração de Deus, possamos nos desvencilhar, e possamos correr para o altar, para a presença do Senhor.